Então tá, pessoal, bom dia a todos. Nós estamos começando hoje o segundo seminário da série de seminários do Diálogos Multidisciplinares sobre o Futuro da Ciência. E a gente tem a alegria de receber hoje o professor Rodrigo de Souza Gonçalves, o professor lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, fica em Seropédica. Vou fazer uma apresentação muito resumida do currículo aqui do professor também. Bom, o professor, ele é uergiano também, ele tem graduação em bacharel e licenciatura em física pela UERJ, lá no Maracanã. Aí ele fez um mestrado e um doutorado dele no Observatório Nacional em Astronomia. Depois disso ele já teve também passagens na Imperial College durante o período de pós-doutorado, certo? E o professor Rodrigo, ele tem vários projetos super interessantes, eu acho bacana, inclusive, se você quiser depois dar uma palavrinha sobre os projetos de extensão que eu vi lá no seu currículo, tem coisa muito legal, por exemplo, tem um podcast, aí eu anotei dois de alguns, que foi o podcast Escuta Aqui Ciência, e tem também o Cine Ciência, muito bacana. Então eu acho bastante interessante. Se você quiser falar um pouquinho, fazer um merchan, né, vender um pouquinho o peixe, é interessante para os professores, para os alunos, e hoje tem uma plateia bem bacana aí para te receber. Também, professor, fica à vontade. Você prefere perguntas ao longo, prefere no final? Durante, pode te interromper. A permissão é sua. Isso, a permissão, o tempo é seu, o seminário é teu. Nossa, de repente você não falar junto. Joia. E o tempo é livre também, fica à vontade, passa a sua informação. Vamos até as 5, sem legal. Muito obrigado, Igor. Bom dia. Obrigado por estarem aqui hoje tão espontaneamente, numa quinta de manhã. Eu entendo que muita gente tem suas tarefas, coisa para fazer ao longo do dia, então fiquem à vontade, ok? Sempre que eu falo, a minha primeira preocupação é garantir que todo mundo está aqui porque quer, ok? Então, se precisarem sair em algum momento, sintam-se livres, tá bom? Deixa eu, dentro desses agradecimentos, também agradecer a professora Gabriela, que me convidou lá atrás para fazer esse seminário. A professora Gabriela é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais generosas que eu conheço durante o mundo acadêmico. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Igor, pela singela apresentação, não mereço essas palavras. Parabéns pelo lugar, eu estive andando por aqui e não consigo parar de ficar fascinado. A estrutura que vocês têm é maravilhosa, ok? Espero que cada um de vocês possam aparecer lá em Seropédica, ficar na Baixada Fluminense, no Rio, num polo bem piquititico, onde a gente tenta fazer o máximo possível pela ciência, e de certa maneira, o que vocês estão fazendo aqui também, tá bom? Esse título aí, é óbvio, é extremamente arrogante, mas é para eu tentar de alguma maneira garantir que a gente tem um lugar, um ponto de partida. Então eu vou supor que você sabe algumas coisas básicas do que compõe o mundo, e além disso eu vou falar sobre o que o universo é feito. Eu vou ter sucesso se no final dessa nossa conversa você tiver três coisas na sua mente. Quais são os grandes problemas que a gente tem na cosmologia atual, do que o universo é composto, e quais são os métodos da gente conseguir obter essa composição. Esse é o meu grande objetivo hoje, tá bom? Estão gravando e eu me mexo muito, então você me fala se o foco estiver ruim, eu tento fazer alguma coisa assim. Eu tenho uma tendência, e eu também tenho uma tendência a falar muito rápido, então se não estiver bom para você, você me avisa, ok? Para começar, eu queria... Para começar, eu queria... Vai ser mais legal se funcionar. Eu queria começar com essa imagem daqui. Eu tenho que conter um pouco a emoção. Isso para mim é tranquilamente uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Essa é uma estátua que está lá no Louvre. Algumas traduções para ela, talvez uma bem interessante seja Hermes elevando a psique. Todas as vezes que eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é olhar para ela, o resto é o resto. Ela fica lá na ala Denon, ou seja, entrando é a primeira direita, fica no térreo, na primeira porta, na entrada, a antiguidade clássica grega. E essa estátua, ela, entre muitas coisas, revela pra gente um pouco do que eu quero fazer hoje aqui entre nós. Então, Hermes, ou Mercúrio, Gabriel, Exu,
é essa ideia de conectar mundos ortogonais, tá bom? O mundo da matéria e o mundo imaterial. E aqui especificamente está elevando o psique. E aí, numa tradução muito simples, eu vou traduzir como mente. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é isso. Que a gente, eu espero que vocês me interrompam quando querem, que a gente aqui nessa conversa consiga usar o conhecimento para elevar o pensamento. É daqui que a gente vai começar, tá bom? Vamos calcular a distância que isso funciona. Às vezes eu deleio de vir de longe. Falar de astronomia é falar um pouco sobre a história da humanidade em si. Para além das pinturas rupestres de Lascaux, mais ou menos 12.000 antes da era presente. Então a gente está falando do Paleolítico Superior, onde a gente tem imagens do que era a vida cotidiana das pessoas. Mais do que isso, hoje em dia, a gente tem elementos de astronomia sobre essas culturas. A gente tem elementos e evidências, hoje em dia, arqueológicas, do Paleolítico Superior ainda, mas quase no Paleolítico Médio. Estou falando aqui de 20, 30 mil anos antes do presente. Aqui a gente tem analemas, então deslocamentos de algum rumo do céu, em específico isso aqui é o Sol. Então o desenho que o Sol faz numa posição do céu ao longo do ano. Isso daqui é uma representação arqueológica, é uma representação que a gente tem uma evidência arqueológica desse tipo de sistema. Isso daqui é de Dordogne, na França, nessas placas. Okay? Mais do que isso, mais recentemente, alguma coisa com 15 anos, 20 anos, bem recentemente, a gente tem algumas interpretações sobre evidências arqueológicas, ainda mais antigas que essa, indicando que algumas noções sobre pessoas adorando divindades, na verdade, podem ser reinterpretadas como constelações. Tá? Então, em especial, o professor Ravensbrück, Alemanha, ele agora reinterpreta, agora 15, 20 anos, para cosmólogo agora. Então, há 15, 20 anos, ele vem reinterpretando e vem exigindo agora uma nova maneira de identificar essas evidências arqueológicas. Tá? Então, mais do que só representar as pessoas, há também uma indicação que a própria astronomia é uma maneira da gente indicar como a humanidade está evoluindo. Então, falar de como a mente está evoluindo a ciência, ao mesmo tempo é falar sobre também a astronomia. Ela dá indícios muito fortes de como a gente entende o mundo. Seguindo na história, então, existem outras civilizações que fazem análises astronômicas. Então, na Babilônia, Egito, mais recentemente, tem as indicações, então, de civilizações que levam a astronomia como um elemento de entendimento do universo. E agora, quase que ontem, século XVII, com o uso e o avanço da tecnologia, palavra muito bem utilizada por Galileu para contrapor episteme, então, num contraponto entre conhecimento e tecnologia, foi possível utilizar telescópios, coincidentemente, na mesma época que o uso também dos microscópios, sabe, de FISESP, aí todo mundo vem comigo, vocês adoram você. Então, em física experimental, quando a gente tem aqueles equipamentos, a gente tem uma maneira de identificar um pouco mais a natureza. Uma dessas possibilidades foi feita então por Galileu no século XVII, para entender esses objetos do céu. Um pouco mais adiante, agora ainda mais recente, no século XVIII, Herschel conseguiu definir o que era tudo que a gente via no céu. Então esse é um desenho muito bom, tipo o ChatGPT da época, olhando para o que eram os pontinhos brilhantes do céu. Toma cuidado, não cai na tentação de entender que eu estou falando de estrelas. Eu quero que você ainda guarde, visão do século XVIII, de Herschel, a ideia de que você está olhando para o que está brilhando no céu. Tudo que existia, o universo, era desenhado por isso daqui, tá? Desenhado à mão, obviamente, tipo aqueles memes construídos, sabe? Quando a gente segue no nosso entendimento, passando do século XVIII para o XIX, uma das coisas mais importantes foi o entendimento dos cálculos para conseguir obter a análise empírica dos dados observacionais. Então, esses daqui são as grandes cientistas do Observatório de Harvard no começo do século XX, essa foto é de 1911, indicando essas cientistas e indiretamente o papel que elas faziam. Elas faziam as análises, os cálculos, as computações, elas computavam, elas eram os computadores. Então elas foram conhecidas como as computadoras de Harvard,
e elas faziam os cálculos manuais, porque nessa época entendia-se, infelizmente, que o papel da mulher era o contrário do intelectual. Eu não quero usar a palavra braçal porque não é necessariamente fazer força com o braço, ok? Mas necessariamente é uma coisa anti-intelectual. Então as contas na mão, os cálculos que hoje a gente usa, o Gemini, tem que parar de falar palavra, tá gravando ali, ganhei alguma coisa. Então os cálculos que são feitos, nesse caso aqui, eram feitos por elas, tá? Então essas são as grandes computadoras de rádio. Em especial eu quero chamar a atenção de uma delas, a grande Henrietta Leavitt, uma das pessoas mais fundamentais na cosmologia moderna, para o entendimento do que eram alguns desses objetos no céu. Henrietta Leavitt conseguiu estabelecer uma relação que combina o período, a duração, com a luminosidade, o brilho de estrelas que tem o seu brilho variando. Aí a gente chama essas estrelas de estrelas variáveis. A criatividade tem que ser genial para entender. Essas estrelas variáveis, então, conseguem alterar o seu brilho através do tempo. Henrietta Leavitt conseguiu obter essa relação período-luminosidade. Tá? Qual é a vantagem disso? A grande vantagem é que basta olhar o tempo que demora para brilhar uma estrela desse tipo, que você sabe o brilho que ela tem intrinsecamente. Qual é o brilho dela que não deixa ser apagado? Qual que é a luminosidade dela, a energia que ela emite? Essa energia sendo emitida, você consegue calcular a distância até a estrela. Alguma coisa como, por exemplo, a carreta que está descendo e atrapalhando a serra, sabe, né? Então, se tiver um farol de alguma coisa muito longe ou muito perto e você sabe o brilho dela, você sabe a distância. Então, essa é a grande vantagem. Nota, eu não estou falando de usar uma régua para medir a distância da estrela. Basta ver o brilho e quanto tempo demora, eu sei a distância até ela. Calma, sem muita emoção. Vamos ver a emoção que eu estou vendo. Então a ideia, e essa foi uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu obter com as análises da grande Henrietta Leavitt, foi conseguir medir distâncias de estrelas variáveis. Eu sei que você está pensando, o que tem no bandejão hoje? Não. Eu sei que você está pensando, se a gente consegue saber exatamente qual é a distância, eu consigo saber a distância daquelas coisas que Herschel definiu como os brilhos no céu. Então eu consigo definir uma coisa muito importante. Tudo que eu estou vendo está na nossa galáxia ou não? Expectativa? Realidade. Para a gente conseguir obter, na verdade, a medida para esse tipo de observação, a gente precisa entender as ideias que estão por trás disso. Para isso, então, eu preciso falar de algumas coisas e prometo que vou ser rápido. Falaram aqui até 5, deu bastante. A ideia é, existe uma teoria que fala sobre como as coisas caem no começo do século XX, chamada Teoria da Relatividade Geral, proposta por Einstein e alguns colaboradores como ajuda, que determinam como, sob a ação da existência de matéria, as coisas se comportam. Primeira coisa que você vai pensar foi, vindo para cá, tocou o teu celular às 4h30, que nem eu sei que você fez isso hoje, e aí você pensou, tocou o celular às 4h30, eu acordei às 4h30. Não. A frase é, tocou às 4h30 e depois você acordou. Existe um tempo de demora para o sinal, brilho, luz, porque você não dorme, obviamente, com o celular embaixo do travesseiro. Existe um tempo de demora para o sinal chegar até você. Se demora um tempo para o sinal chegar e a trajetória das coisas depende da massa, então a gente tem que equacionar tudo isso de alguma maneira. E isso é feito por esse código da Matrix aqui chamado equações de campo de Einstein. São equações tensoriais. Agora você segue o outro. Essas equações tensoriais descrevem como é a geometria do espaço-tempo e como isso se reflete a composição material. Tá? Óbvio, eu estou dando um super resumo e estou te dando uma receita de uma moqueca lá do Graal e estou querendo que você entenda que é óbvio, eu sei o gosto daquilo. Não é verdade. Eu estou te dando uma ideia que compõe, de certa maneira, conceitos para a gente construir o que é. Mas está longe da gente ter exaurido o problema, ok? Então vocês fiquem à vontade, a gente pode discutir bastante mais sobre o assunto, se te interessar, como me interessa. Aqui nessa imagem são 3 pessoas um pouco conhecidas na ciência.
Eu não sei se vocês têm história da ciência, história da física, algo do tipo, uma cátedra desse tipo. Então deixa eu apontar esses 3 nomes bem rapidinho. Esse nome no meio é o professor Yukawa. Ele tem a ver com como a estrutura atômica funciona. Barreira de potencial de Yukawa, bem por alto, tá? A pessoa na esquerda, vocês conhecem, espero, professor Albert Einstein. E na direita é o meu tataravô, acadêmico, claro. Esse é o professor John Archibald Wheeler. Ele foi o orientador do orientador do orientador do meu orientador. Foi uma das últimas pessoas com que Einstein trabalhou. E essa daqui é uma foto e você vê físicos sorrindo, como sempre, não sei porquê. Mas a ideia central é possível tratar de alguma maneira desses conceitos envolvendo tudo que eu acabei de falar. Óbvio, estou resumindo tudo, não estou querendo garantir que a gente consegue exaurir todo o problema. Repito, fiquem à vontade para a gente conversar um pouco mais. Olha, frente às observações e às análises empíricas que a gente tinha da grande Henrietta Leavitt, a gente poderia utilizar então a teoria de Einstein para medir as posições das coisas no céu. Uma das comprovações da teoria de Einstein foi feito aqui, não aqui na FAT, aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, 19 de maio de 1919, 29 de maio de 1919. Não sei se você já esteve em Sobral, eu tive a sorte de ter ido lá, na comemoração do centenário desse experimento. É um lugar que faz muito sol de verdade, muito sol. De noite faz sol. É um negócio muito legal, de noite não faz sol. Mas é muito quente lá. E é o melhor lugar para testar a teoria de Einstein. Porque lembra que eu falei que a gente pode olhar as coisas se desviando porque existe matéria? Todas as coisas, inclusive a luz. Portanto, num eclipse, quando o sol está tampado, a gente consegue ver as coisas do céu. Não vê nesse momento, porque tem essa estrela perto de nós, que é o sol. Fora isso, a gente conseguiria ver as estrelas do céu. Então, durante um eclipse, quando o sol está tampado, a gente vê as estrelas e a gente compara meses depois a posição aparente com a posição real desse objeto. Essa é uma imagem, nem metade, na verdade, é da equipe observadora, ok? Mas foto era muito cara, não é que nem hoje que você tira uma selfie como se fosse óbvio e nunca mais olha ela. Foto era uma coisa muito cara, então as pessoas que estão na foto vêm aqui também fazer parte, tá? Por isso que tem, por exemplo, o motorista, por isso que tem uma criança. Não é uma pessoa genial para fazer observação, na verdade, essas são pessoas que compuseram a foto. Essa aqui é uma placa, uma chapa fotográfica da época, está lá no Museu de Astronomia, recomendo a visita, Museu de Astronomia e Ciências Afins, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Isso daqui é o que hypou, o hashtag que mais hypou na época, são as notícias do jornal, num tempo que a gente tinha jornal impresso. Então tem lá, eclipse, aconteceu, bombou, todo mundo falando, é a trend do momento, eclipse em Sobral, olha só o eclipse Sobral, onde foi comprovada a teoria da relatividade geral. Repito, no Brasil, ok? Invenção do avião, popularização do relógio de pulso, comprovação da relatividade geral, isso é ciência no Brasil, ok? Isso aqui é a carta que Einstein então escreve para a mãe dele. Liebe Mutter, querida mamãe. O resto é em alemão, não fala alemão. Mas você imagina o que era a felicidade dele quando ele observou aquilo ali, comprovando a teoria dele. E aí ele constatou então que todas as ideias, que ele demorou mais ou menos 10 anos para desenvolver, entre 1905 e 1915, eu vou repetir para você mastigar com calma. 10 anos pensando no mesmo problema. Sabe, não sei se você lava a louça todo o santo dia há 10 anos. Ok? Estou falando de desenvolver uma teoria física, estou falando de coisa simples. O que então Einstein fez foi que por 10 anos está em cima de um problema. Esse é o nível de dedicação que existe na ciência. E aí só um parênteses que a gente falou, que existe também aqui uma prerrogativa pedagógica nesses seminários. Percebe que na ciência a gente precisa juntar duas coisas radicalmente diferentes. A gente precisa da curiosidade de uma criança e da paciência de um monge. Ok? Talvez esse seja, na verdade, uma das grandes dificuldades na ciência. Não a genialidade, isso não existe. Talvez seja por 10 anos você juntar a curiosidade que nunca acaba, querendo entender como é que eu... E a paciência de, tá, amanhã de novo a gente está aqui, 4h30, acorda de novo. Isso talvez seja mais difícil. Bom, para a gente seguir, porque eu sei também que a gente tem um tempo para nossa conversa, repito, interrompa quando queiram, saia quando queiram, tá? Eu vi que bateu 10h40.
Agora sim, frente às observações e frente à teoria, foi possível constatar o que aqueles objetos do céu, observados por Herschel, definiam como realidade. Hubble, o astrônomo, não telescópio, para a geração mais atual, Hubble, no final da década de 1930, conseguiu observar estrelas variáveis que eram calibradas por Henrietta Lacks e conseguiu obter a distância até essas estrelas, e essas estrelas não estavam isoladas. Que bom para elas. Essas estrelas estavam em certos sistemas, que eram tipo nuvenzinhas no céu, uma coisa meio difusa, meio nebulosa. Aí a gente chama de nebulosa, né? É a criatividade, assim, você tem que ser um gênio para entender. Então as nebulosas, que eram essas pequenas nuvens no céu, tinham esses pontos brilhantes que variavam. Em uma delas, que apontava na direção da galáxia de Andrômeda. E a gente chama de galáxia de Andrômeda. Essa galáxia de Andrômeda era a 31ª num catálogo, chamado Catálogo Messier, e aí então a M31, o outro nome para ela. E M31 apontava essa estrela variável. Hubble, com a calibração da Henrietta Lacks, então, consegue obter a distância até M31. E essa distância era, pasmem, 1.200.000 anos-luz. Enquanto o tamanho da Via Láctea para a época já era conhecido, era um pouco menos de 300.000 anos-luz. Conclusão, então, que ele chega: essas nuvens difusas são bairros cosmológicos, são pequenas regiões do universo onde a matéria está aglomerada. Hoje em dia a gente usa o nome de galáxia, e isso daí corrobora então uma teoria dada por Kant, esse mesmo, Immanuel Kant, filósofo, que determinava então que hoje em dia a gente chama de universos ilhas de universos, muito arrogantemente eu chamo de arquipélagos de galáxias. Então o que existe no universo são separações de pequenos aglomerados de matéria, que são as galáxias. Assim é o universo. Eu sei que para você talvez seja um pouco óbvio, né? No Google você digita o universo, aí aparece a foto, etc. Mas para pensar no que eu estou falando. A gente juntou três coisas radicalmente diferentes. A gente juntou a calibração semi-empírica de Griffith, uma das grandes cientistas do primeiro século XX, as observações de Hubble, através de uma teoria de entendimento do universo. Bom, para ser justo, não é necessária a relatividade, eu estou contextualizando o nosso estudo. Dado então que o universo é dado por esse arquipélago de galáxias, o que a gente pode fazer como próximo passo é perceber que não há a possibilidade mais da gente ter algum centro para o universo. Então, se em algum momento da história do universo a gente tinha a Terra como centro, geocêntrico, em algum momento a gente tinha o Sol como centro, entendimento de que estava no centro, hoje em dia não há mais essa possibilidade. E aí, arrogantemente, eu chamo isso de nilcentrismo, ok? Não existe um centro no universo. Eu preciso dessa informação, porque daqui a pouquinho eu vou falar uma outra informação que deveria te incomodar muito. Repito, então, não há a possibilidade de, olhando para o universo, dizer as coisas estão ao redor daquilo. É incômodo, né? A gente perde a referência da realidade. Mas o meu objetivo aqui não é deixar a gente confortável. O meu objetivo é compartilhar a ciência. Às vezes é incômodo. Bom, quando a gente tem a possibilidade de perceber que não há nenhum centro, isso deveria contrastar com uma outra informação que Hubble também descobre, que é o fato de que as galáxias, quanto mais distantes de nós, mais veloz elas se afastam de nós. Faz sentido um gráficozinho de física experimental de laboratório que vocês adoram, que eu sei? Adoro muito. E aí o que você faz lá? Você não faz isso em FISESP 1? Você não calcula o metros mínimos quadrados, você calcula a reta? Então, essa foi a grande descoberta sobre o universo, usando mínimos quadrados, tá? Aliás, deixo aí, se alguém quiser colocar numa avaliação, não vou dar dever de casa, mentira, eu vou sim, mas deixo aí como um cosmólogo que tenta apontar descobertas cosmológicas de maneira trivial. Então o que Hubble consegue descobrir é galáxias mais longe se afastam. Se galáxias mais longe se afastam e a gente não tem um centro do universo, a consequência é uma só. As coisas estão se afastando entre si. Vou repetir para você mastigar com calma. Quando a gente olha para o universo, todas as coisas do universo estão se afastando. A partir do nosso ponto de vista,
as coisas estão se afastando da gente. A partir de outra galáxia, as coisas estão se afastando. A partir de, independente de onde eu olho, eu percebo que as coisas estão se afastando. Conclusão necessária para essa linha de raciocínio é: o universo está expandindo. Eu te falei que a teoria da gravidade era o que determinava como as coisas se moviam. Eu estou te falando que o universo está se expandindo. Mais à frente eu vou te dar uma outra informação. É consequência da cosmologia que a gravitação em grandes escalas é repulsiva. Eu vou repetir. A gravidade em grandes escalas é repulsiva. O universo está aumentando de tamanho à medida que o tempo passa. É por isso que eu demorei para chegar? Não. Porque em certas escalas isso não acontece. Quando eu te aponto o fato que as galáxias estão se afastando, é em escalas cosmológicas. A própria galáxia não aumenta de tamanho. Um exemplo que a gente pode utilizar é extremamente analógico, uma analogia. A ideia aqui é fazer uma relação, se a gente tem um elástico, uma banda de elástico, e a gente olha pontinhos nela e marca pontinhos e a gente estica, os pontinhos estão se afastando entre si. Se a gente cola moedas numa bola, é óbvio que eu vou falar de basquete. Quando a gente fala de uma bola de basquete, a gente coloca moedas nessa bola, à medida que a gente infla a bola, a gente está tendo um espaçamento da distância, tá se afastando. Ou se você olhar, por exemplo, um panetone, que obviamente é muito melhor com frutas cristalizadas, quando a gente olha o panetone, você olha para uma das frutas e coloca ele no forno, todas as outras frutas se afastam. Vou olhar para outra, a partir dessa todas as outras se afastam, ok? Não há um centro na expansão, basta olhar para um ponto, todo o resto se afasta em relação àquilo, ok? Gente, só para garantir que está todo mundo vivo, que ninguém falou nada no meu papo. Tá ok até aqui, só para nossa cabeça ver que você está legal. Estou resumindo um monte de coisa, então isso aqui são imagens para tentar trazer noções sobre como a gente obtém essas informações. Estou pulando questões técnicas aqui sobre como se obtém essa velocidade de afastamento. Mas quero chamar a sua atenção. A velocidade está em quilômetros e a distância está em parsec. E essa distância daqui é de 2 megaparsec. Lembra 10 a 6? Mega. Pausa dramática. Se já estava estranho até aqui, agora começa a ficar mais divertido. Para além do fato do universo estar se expandindo, existem certas coisas que compõem o universo que a gente não entende. E não é a gente não entende lá na rural. Assim, a humanidade não entendeu até agora. Existem elementos da realidade que a gente desconhece a sua natureza. Se isso de alguma maneira te deixou mais feliz, fique na ciência. A ideia é essa. A ideia é você perceber que uma coisa está estranha, ninguém sabe o que é, e isso não significa nada além de vou continuar entendendo sobre o assunto. Não é um demérito para a ciência não saber algo, tá? Não é um problema, a gente não sabe explicar, então não, é o contrário, assim. É por isso que tocou o celular hoje de manhã, ok? Essa é a meta. Quando a gente olha para galáxias no universo, aqueles entes do nosso bairro, do arquipélago universal, quando a gente olha para galáxias, em especial galáxias espirais, a gente percebe que os braços dessas galáxias giram com uma lei de evolução da velocidade, esse gráfico daqui. Se você treme que nem eu com um pointer, te dou essa técnica, tá? É só você mexer com um pointer, se você deixar parado, fica tremendo. Quando a gente olha ali embaixo, a gente está percebendo as curvas de rotação em duas possibilidades. A primeira delas é a velocidade aumenta e depois diminui. Quanto mais próximo do centro, maior é a medida que eu me afasto do centro, diminui a velocidade. Essa segunda possibilidade aumenta a velocidade e continua constante. Lembra do gráfico constante? Calcula a derivada, eu sei que você gosta disso. Então, à medida que a gente observa um gráfico desse, a gente tem que chegar numa conclusão que lembra que matéria altera a velocidade das coisas, em especial em sistemas gravitacionais? Se a velocidade continua constante, tem que ter matéria constantemente distribuída, mesmo longe do centro da galáxia. Mas deixa eu te dar uma informação. Necessariamente a matéria que a gente vê nas galáxias, a matéria visível, ela diminui à medida que a gente se afasta. Então a quantidade de matéria que a gente tem no centro é uma, à medida que a gente se afasta para mais longe do centro, diminui a quantidade de matéria visível. Se a velocidade de rotação continua igual e a gente não está vendo matéria,
a conclusão é: existe matéria que a gente não vê. Existem vários indícios observacionais, evidências observacionais que indicam a existência da matéria escura. Esse é só o mais conhecido, mas a formação de estrutura do universo, e aqui a professora Gabriela está aqui muito mais especialista que eu, mas aponto que a formação de estruturas necessita de matéria escura para isso. Lenteamento gravitacional também, ou uma coisa mais legal, quando a gente olha galáxias atravessando uma na outra, como vai acontecer, aliás, nossa galáxia e a nossa galáxia vizinha vai acontecer, vai atravessar. Mas daqui a bilhões de anos, vai ter prova até o final do semestre, ninguém precisa se preocupar. Então, quando uma galáxia atravessa a outra, a quantidade de matéria que a gente tem sofre algum tipo de deslocamento, mas a quantidade de matéria total que a gente consegue inferir, não. Então, a natureza dessa matéria que está atravessando uma na outra não pode ser a matéria usual. Conclusão que a gente chega, então, a matéria escura, que é o nome dessa matéria, não é que ela só é uma coisa que eu não vejo. Não é uma coisa que os equipamentos não são bons. A natureza da matéria escura é tal que ela não é a matéria que a gente conhece. Eu, você, parede, mesa, computador, cadeira, todo Lego, né? Do universo, a tabela periódica, não é nada daquilo. Existe um tipo de matéria que não está no modelo, no padrão de partículas. A gente fala assim para empolgar um pouco mais. O que eu estou querendo resumir é: existe algo na natureza, a gente sabe que existem evidências observacionais, que a gente não sabe a natureza daquilo. Repito, isso não diminui a importância da ciência. É assim mesmo, ok? É assim que funciona. Para a gente seguir para o final, eu sei que você quer, na verdade, fazer várias perguntas junto comigo. Algumas outras evidências identificam também outras características do universo, não necessariamente elementos materiais. Uma delas é uma luz que a gente observa chegando até nós. E aí, quando eu digo nós, é qualquer lugar do nosso planeta, ok? Então, numa projeção whole-base desse tipo daqui, a gente tem um globo terrestre, que obviamente é uma esfera. E aí a gente observa essa projeção daqui. Então, equivalentemente a isso, quando a gente observa toda uma radiação que chega na Terra de qualquer ponto, essa projeção fornece um mapa desse tipo. A pausa aqui dramática é o seguinte: para se descobrir essa observação, foi necessário uma coisa muito importante. Primeiro, muita engenharia. Foi através da engenharia de telecomunicação que foi descoberto esse tipo de radiação vindo até a Terra. E que de repente você diz assim: não é na Terra, mas é pertinho, tipo na nossa ilha, galáxia, Via Láctea. Também não. É uma coisa que está muito mais longe do que a borda da galáxia. É uma coisa que vem do começo do universo. É começo de cosmólogo, tá? Eu estou falando de centenas de milhares de anos do começo do universo. Então, alguma coisa do começo do universo, uma luz que está chegando, vem até nós. Para a engenharia conseguir detectar isso, passou por uma situação que não é anedótica, realmente aconteceu. Penzias e Wilson, que ganharam o Nobel, inclusive, pela detecção dessa radiação, trabalhavam numa empresa e aí detectaram um ruído. O que você, quando detecta um ruído, pensa? Esse instrumento está ruim, dá uma limpada nele. Eles foram limpar os fios, limparam os instrumentos, tudo. Ainda está ruim, já sei. É que é tão bom o nosso equipamento que tem, como é que eu vou dizer isso em palavras bonitas? Sujeira de pássaros. Vou botar assim. E estavam eles lá, essa história é real, e ficavam eles lá limpando sujeira de pássaro nos fios, porque eles achavam que aquilo podia estar gerando essa radiação, ou seja, a interferência nos dados observacionais. Limparam, nada, não era possível, até que, graças a pessoas que estão fazendo o que vocês estão fazendo, assistir seminários, uma pessoa tinha visto outro seminário que falava, dado uma estrutura de universo, que o universo está expandindo, então o passado ele era muito menor, muito quente, muito denso, tem que haver uma radiação de começo de universo. Ao fazer essa ponte, chegaram então para esses dois engenheiros e falaram: então, sabe essa radiação que você está vendo? É de verdade, não é sujeira de pombo, é mesmo isso.
E aí, então, graças a isso, eles foram laureados com o Nobel, que tem vários problemas no Nobel, reconheço, a gente pode discutir sobre isso, mas se a gente toma como um mérito de desenvolvimento científico, eles conseguiram obter esse desenvolvimento. Essa é a chamada, então, radiação cósmica de fundo. Ela é observada na faixa de micro-ondas. Então, nós, seres humanos, temos esse instrumento de observação muito ruim chamado olho humano. Não falo isso pelos óculos, é assim. A faixa que a gente observa no espectro eletromagnético é muito ruim, muito biquititivo. Então, para além disso que a gente observa, existem outras radiações. Aliás, felizmente, né? Porque se a gente observasse o quanto de radiação está saindo de cada um dos nossos celulares nesse momento, já está um brilho só na nossa frente. Né? Então, observamos uma faixa pequena e fora dessa faixa existem outras coisas que a gente pode observar. Nesse caso, essa radiação é observada hoje em dia na faixa do espectro de micro-ondas. A radiação cósmica de micro-ondas, então, é mais um elemento que compõe o universo. Para a gente seguir para o nosso final, então, mais recentemente, de novo, né, de cosmólogo, estamos falando aí de 27 anos, 24 anos atrás, foi descoberto que o universo não só está se expandindo, como ele está expandindo e acelerando. Duas questões. Primeiro, se ele está acelerando alguma coisa, tem que fazer ele acelerar. Faz até sentido que ele se expanda, porque é da natureza dele. Por mais estranho que seja, o universo se expande, é verdade. Lamento se sou eu de dar essa notícia, mas é isso. Mas mais do que isso, o fato é que ele está acelerando atualmente. Atualmente eu estou falando mais ou menos 1 bilhão de anos. Então há 1 bilhão de anos ele está acelerando. E a gente está tentando, a humanidade, está tentando entender por que ele está acelerando. A gente ainda não sabe. Tranquilamente, quem descobriu isso ganhou o Nobel. Está lá separado, é só botar o nome. Por ter descoberto o mecanismo da energia. É isso. O game é esse. A aceleração é feita com um gráfico onde você faz os mínimos quadrados. Falei que ia valer a pena essas madrugadas de lista, virando aí, desesperados para entregar. Dá tempo ainda? Tem muito período aí. O que foi observado é feito comigo. Se eu estou falando que ele está acelerado e eu estou apresentando de novo um gráfico de velocidade por distância, se ele está acelerando, para eu saber que você está acordado comigo. Se ele está acelerando, o que está acontecendo com a velocidade? Sou surdo de um ouvido, você me fala. Não vale nota, vai, fala qualquer coisa. Se ele está acelerando, significa o quê? A velocidade está mudando, não é isso? Então a gente tem que olhar para esse gráfico e perceber a inclinação, a derivada dessa curva se alterar. Se isso é verdade, ele está acelerando. Lembra, o gráfico de Hubble é uma coisa constante. Aliás, todo o gráfico de Hubble está aqui nas observações. Hoje em dia a gente chega até escalas muito maiores. E aí você percebe que tem algumas linhas plotadas aqui. A gente faz aquela linha grossa, não vocês devem fazer isso, mas a pessoa faz aquela linha grossa no gráfico para a professora não saber bem onde que está marcando. Não fez isso não, nunca faço. Ela vem. Você faz então linhas traçando diferentes inclinações. E aí quando a gente percebe isso, a gente percebe que a única inclinação que passa muito bem no gráfico é aquela linha que vai alterando a sua curvatura, a sua inclinação vai mudando à medida que a gente altera a distância. Então esses pontos observacionais são supernovas, não são exatamente estrelas, são fases finais de estrelas. A gente pode começar mais se vocês quiserem. É uma parte do evento final, as estrelas morrem, né? Que nem outras coisas na natureza. E aí a fase final da estrela, de alguns tipos de estrela, muito maçudas, que é a palavra correta em português, muito maçudas, com muita massa, elas geram esse tipo de cenário que são supernovas. Então, observando supernovas, esses 3 colaboradores ganharam o Nobel, são de grupos diferentes no mundo. Deixa eu tomar aqui um parênteses para comentar algumas coisas. Primeiro, há 30 anos ninguém ganha o Nobel sozinho. Claro, a gente pode discutir se o Nobel é de fato a grande definição do que é ciência ou melhoria. Mas tomando como um critério, há 30 anos, há mais de 30 anos, ninguém ganha o Nobel de Física sozinho. Ninguém, há mais de 30 anos, ganha o Nobel sozinho. Isso é um indicativo muito evidente. Se você tem um indicativo hoje evidente que ChatGPT é uma coisa que faz parte da sua vida, uma coisa que a gente pode afirmar a partir do Nobel é: não existe ciência sozinha.
Então tomem cuidado com a ideia do grande cientista, da grande cientista, sobe na montanha, depois desce e traz a verdade. Isso não existe, isso não é ciência. Ciência, a gente está aqui hoje junto, cada um e cada um de nós, com muito esforço, se deslocando, ok? Pensando no almoço. Não. É com vontade de fazer ciência juntos. Essa é a grande ideia. Repito, há mais de 30 anos ninguém ganha Nobel sozinho de física. Tá? Segunda coisa, esse Nobel foi obtido laureado em 2011, mais recentemente, e nos últimos 12, 14 anos, a cada 2, 3 anos, o Nobel vai para a gravitação e cosmologia. Então não sei o que você quer fazer da vida não, mas deixa eu te indicar que gravitação e cosmologia é um negócio bem legal. Não que o Nobel, repito, seja a única coisa que deva te definir como o que é ciência, mas é uma área que chama a atenção pelas suas descobertas, pelo seu desenvolvimento. E ela necessita de muitas coisas, como eu apontei aqui ao longo da nossa conversa. Inclusive outras áreas que não física, que não astronomia, tá? Então, não tenhamos esse preconceito. Percebendo que, através desse gráfico, observando supernovas, fazendo gráfico de mínimos quadrados, calculando as inclinações, as derivadas, vendo que ela varia, sendo um gráfico de velocidade, o universo está acelerando. Aí você vai dizer assim para mim, ué, se está acelerando, tem alguma coisa que acelera. Isso é verdade. Não pode ser matéria, né? Porque ele está acelerando, empurrando para fora. Então não é matéria, é um tipo de energia, né? E outra coisa, assim como aquela outra matéria, também não interage do ponto de vista eletromagnético. Aí a gente dá o nome de escuro. Então essa energia a gente chama de energia escura. É uma criatividade assim, sem precedentes. Pela natureza da energia escura, a gente tem apontado pela Scientific American como um dos 25 problemas a serem atacados nesse século. Tá? Espero eu e você que algum dia a gente observe nas notícias, até essa palestra no arquivo não tinha nada. Espero que a gente esteja aqui compartilhando esses momentos para ver isso acontecer. Vai ser bastante estranho descobrir isso. Talvez fique um pouco longe para você o quanto estranho é descobrir a natureza dessas coisas ou a observação enfática disso. Deixa eu te dar um exemplo sobre rompimento de paradigmas. Nós estamos nessa grande pedra flutuante chamada Terra. A gente está num sistema que tem um Sol especial, ou Sol no meio. Esse é o sistema solar que tem outros planetas. Esses planetas têm luas. Até aqui, ok. Eu sei do que as nuvens são feitas, eu sei que tem luas. A gente já viu planetas em outros sistemas solares. Aí eu te pergunto, tem lua nesses outros planetas? A gente nunca viu. Seria estranho não ter luas em outros planetas, em outros sistemas, se no nosso tem tanto. A gente nunca viu. Não há evidência observacional que comprove, mas é uma grande expectativa. Eu estava há 3 meses, mais ou menos, num congresso, que são essas conversas, né, que os cientistas têm, em especial pelo café, que é muito bom, aliás, obrigado pelo apartamento. E aí, nesses coffee breaks, a gente conversa sobre, e uma das pessoas mais especialistas que a gente tem atualmente na humanidade estava falando sobre isso, detecção. É provável, pelo desenvolvimento, que em 2 anos a gente consiga observar. É bem provável que a gente compartilhe esses momentos e vá ver aí no Jornal Nacional, nem tem mais Jornal Nacional, que a gente veja nos grandes veículos da mídia aparecendo no nosso feed de notícias pela observação de uma exolua. Daqui a quantos anos? Uma expectativa, a gente faz futurologia, 2 anos. Mais um Nobel. Esse é um ótimo ponto, porque quando a gente fala desses Nobels, tem um certo tempo entre uma coisa e outra. Então a expectativa de conseguir garantir é difícil. Só para pegar o gancho, a gente pode até tirar do momento de pergunta depois, mas só para me esticar aqui que é legal. Einstein, por falar em Nobel, nunca ganhou Nobel pela relatividade, ok? Ele ganhou um Nobel, inclusive nem pela tese de doutorado dele. Ele estava interessado em como medir, na verdade, o número de avogado usando o movimento browniano. Ele era interessado muito mais, por mais que a gente bota língua de fora, o físico teórico. Ele era interessado pelas coisas do mundo concreto, ok? Não caia nessa falácia de que ele era uma pessoa, que ele era conectado com a realidade. Senão ele... A tese de doutorado dele é em movimento browniano, o Nobel dele é em efeito fotoelétrico, e ele não ganhou reconhecimento pela relatividade, ok? Então, não só demora, como às vezes também, infelizmente, passa batido. Bom,
prometido e agora eu cumpro, seguindo para o final então, porque eu sei que a gente também já está pensando no almoço. Recentemente, nós, comunidade, detectamos que aquela coisa que definia o caminho do movimento da matéria, que o nome bonito é espaço-tempo, a geometria do espaço-tempo, ela se comporta da mesma matéria que elemento material. Então eu e você, nesse momento, para a gente que escuta com os ouvidos, a gente está detectando um sinal ondulatório, o som. Então, ele é uma vibração em algum meio. E aí a gente consegue interpretar isso bem simplesmente. Quando alguma coisa faz uma ondulação, a gente pode falar de uma onda. O que determina a trajetória das partículas do universo, o espaço-tempo, também oscila. Isso é muito louco. Se é que já não estava louco ali. O espaço-tempo, que é a junção de duas coisas, tá? Não são duas palavras, não é? Espaço-tempo. É uma coisa, deveria se chamar espaço-tempo. Ou criar uma palavra, sei lá, porque é uma coisa só. Tanto o espaço quanto o tempo, eles são imbricados, desde Minkowski, a se reduzir a meras sombras de uma única coisa. Tá? Então o espaço-tempo, que é uma palavra só, você não fala, tem uma coisa que guarda, tipo armário, e a gota caindo. Você fala guarda-chuva. É outra coisa, né? Então, espaço-tempo é uma coisa só. O espaço-tempo oscila e ele produz ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram detectadas no interferômetro, que é uma palavra bonita para dizer a interferência entre duas ondas. Essa onda gravitacional passa nesse detector, oscila, varia o tamanho dos braços do interferômetro, e isso daí causa uma interferometria, nesse caso aqui, franjas de interferência. Essa variação, pausa dramática, é do tamanho de um átomo. Não se emocione, gente, senão a oscilação detectada no detector dessa natureza via ondas gravitacionais de binárias maçudas é do tamanho de um átomo. O tamanho desse braço tem que ser enorme, tá? Para fazer isso. Isso daqui é uma imagem do LIGO, que está aqui nesse ponto da Terra. Existem outros em construção. Cada é no Japão. Infelizmente, como é de se esperar, no Japão teve um terremoto no começo do ano e levou à inoperatividade desse detector, infelizmente. Mas alguns outros existem, funcionam, isso é importante. Esse daqui é o lado, tem 4 km. Ok? 4 km, só para você ter uma ideia. É daqui até o Vale Night. Ninguém acordou. É daqui até quase o meio de Resende. Ok? É o tamanho do braço do interferômetro. Tá? Então, esse é o tipo de equipamento que demorou décadas. Aliás, hoje em dia, a gente já pode falar em mais de um século, porque eu estou incluindo aqui a análise, quase um século, porque eu estou incluindo aqui a análise do cálculo das ondas gravitacionais, desde o cálculo até a detecção, quase um século. Tá? Então, a gente hoje em dia tem uma observação que aponta que o espaço-tempo oscila. Já indo para a linha dos merchants, a professora Gabriela e eu, a gente faz parte de um grupo de pesquisa que, entre muitas coisas, muito trabalho, muito esforço, analisa também a homogeneidade do universo. Não sei se você toma tanto café quanto eu, mas quando você mexe no café, gera umas bolinhas. Ou se você bota açúcar, ou se você bota adoçante, você vê aquelas franjas de interferência, mas enfim, tem que limpar esse copo que está com óleo. Quando você olha esse tipo de meio aquoso, você percebe que ele tem uma inhomogeneidade. Quando a gente fala do universo, a gente pode falar sobre inhomogeneidade. A pergunta é, qual é a escala que ele é inhomogêneo? Necessariamente ele é inhomogêneo nessa escala, né? Eu estou distante de você, e ao mesmo tempo tem outra pessoa mais perto. Então ele é inhomogêneo nessa escala. Mas quando a gente olha para uma escala, tipo Google Maps, vou ganhar um patrocínio, você olha o Google Maps, vai dando um zoom para fora, você percebe que necessariamente ele é homogêneo numa certa escala, tá? Então, foi descoberto pela primeira vez na história da humanidade, recentemente, como utilizar dados de homogeneidade, não em 3 dimensões, mas em 2 dimensões, para restringir esses parâmetros que compõem o universo, tá? Isso é a minha timeline MCU, é a linha do tempo que define como a gente demorou, a gente, porque é um grupo, repito, começou lá para 2017,
Trabalho, artigo, publicação, a pandemia no meio, aparecimento de pessoas é muito importante, pessoas trabalharem juntas, estavam aparecendo para trabalhar com a gente, outras várias pessoas. Em 2017 eu tive a sorte de apontar para o meu supervisor. Você viu lá? Essa daqui é uma imagem para quem já foi na sala do professor Jailson Caniz, hoje diretor do Observatório Nacional. Ele tem uma sala muito legal, ele tem um quadro branco do lado da mesa dele, e todo mundo que vai lá e traz alguma ideia, você tem que abrir a conta para ele. E aí todo mundo conhece esse quadro, por isso que a professora Gabriela, contemporânea minha, sabe? Esse é um quadro da sala do professor Alcanis. E aí esse dia eu levei para ele a ideia e falei para ele, professor, se a gente transformar as análises tridimensionais em bidimensionais, é possível restringir os parâmetros cosmológicos. Óbvio que não foi nada assim. É bem provável que eu tenha entrado na sala e Jair, olha só, você abre aqui a conta, aí você faz aqui, ó, a conta. Provavelmente foi mais por aí, obviamente que não foi. Então, hoje em dia, olhando para trás em retrospecto, lá em 2017, 2018, quando eu apontei para ele, eu apresentei a ideia, repito, dentro de um grande grupo, a professora Gabriela também faz parte dele, muito trabalho, anos, muito esforço, a gente conseguiu, pela primeira vez na história da humanidade, restringir a composição do universo usando a homogeneidade cósmica. Então, eu vou acabar passando mais rapidinho, depois eu deixo para a sessão de perguntas, que acho que é mais para isso. Eu queria, já que a gente falou de IA um monte, eu queria só apontar rapidinho. Redes neurais é um tipo de estrutura que se pode usar em cosmologia, entre outros métodos, tá? De inteligência artificial. Você vai esbarrar um pouco nas linguagens que você conhece, nos métodos de linguagem que você conhece, lá, ChatGPT, Gemini, que a gente tem aqui então uma rede de neurônios real, isso é uma imagem, isso daqui é uma representação gráfica de contas que determinam uma rede neural, essa rede neural com uma melhora da arquitetura geral, muito melhor, aí a partir daqui já é a ilustração, uma rede neural muito boa, onde a partir de dados de entrada, por exemplo, galáxias, lembra do arquipélago do universo? Então, de galáxias como dados de entrada, a gente treina a nossa IA, a nossa rede neural, e gera a nossa IA treinada. A partir dessa IA treinada, eu posso dizer, IA, responda para mim. Óbvio que é assim, mas a gente pode perguntar para a nossa IA uma nova imagem de que tipo é. E ela vai dizer, nesse caso, ela é uma espiral intermediária. Essa é um período inteiro de disciplina, está vindo aí um curso aí que vai falar também sobre isso. Então vai ter um semestre inteiro para explicar com calma algoritmos supervisionados de redes neurais. Isso aqui é um resumo de 30 segundos, ok? Não há nenhuma possibilidade de eu querer exaurir todo o conteúdo aqui no slide. Só queria trazer a tona para a gente fechar, tá bom? Agora sim eu termino, vou só fazer os últimos merchans aqui, a gente acorda, pensa no almoço, fico disponível para perguntas, para quem quiser. Bom, só para seguir o que está escrito então, a cosmologia é de fato, na ciência atualmente, algo que a gente tem corroboração de evidência observacional. A gente superou o paradigma de cosmologia como o que é o universo, o que tem lá fora. Não. A gente tem dados observacionais, fizeste da vida. A gente tem captação, muito dinheiro em ciência investido, a gente tem dados observacionais e converte isso em conhecimento. Cosmologia hoje inclui observação, além de, óbvio, muita teoria também. E pessoas fazem essa ponte entre observação e teoria e carregam o que a gente chama de fenomenologia. Bom, a descrição do modelo cosmológico padrão envolve as componentes que eu apontei, envolve muito mais coisa, muito mais trabalho. Esse foi um grande resumo. Esse modelo não está fechado, a gente acabou de falar alguns problemas que eles têm ainda. Tem espaço, que não é nada errado ou um problema para a ciência. A ciência é assim mesmo. Ciência tem partes que têm que ser melhoradas. Que bom, é uma das definições positivistas do século XX. A nossa meta de melhora da ciência é poder melhorar, ok? E só para a gente sair daqui com algumas palavrinhas na cabeça, energia escura e matéria escura são dois grandes problemas chaves na cosmologia atualmente, tá? Me liberaram o merchan. Então, deixa eu te apontar aqui, vai ter SNCT vindo aí em outubro, ok? Eu queria convidar cada um de vocês de irem lá em Seropédica. Eu sei que não é do lado, eu sei que exige um pouco de esforço, mas, para além dos outros campi
que existem, vale a pena dar um pulo lá. Tá? Entre algumas coisas, a gente vai ter uma apresentação de um filme. A gente ainda está na dúvida, provavelmente vai ser o Radioativa ou Estrelas Além do Tempo. A gente ainda está fechando a mesa de debate pós-filme. E vão ter outras oficinas, palestras, inclusive uma que a professora Débora está capitaneando. E acaba que eu dou a sorte de poder, de alguma maneira, construir um pouquinho também junto com ela. Ela vai falar de um lado do espectro, que são as escalas nano do universo, 1/1000º do metro, 10 a menos 9, e eu vou falar da escala giga de 1 bilhão de metros, 10 a 9. Então essa palestra vai ser sobre, ela é especialista em matéria condensada, ela atua inclusive também como colaboradora na UF de Volta Redonda, então ela vai trazer o conhecimento dela nessa escala do universo da física, e eu vou de alguma maneira, se eu puder, contribuir um pouquinho com a outra escala, ok? Seguindo no merchan, que também me permitiram, deixa eu te convidar aqui a dar uma olhadinha nesses 4 projetos. Eu sou coordenador do grupo de cosmologia na física enceropédica da Rural, da UFRRJ, da Federal Rural. O grupo se chama SACI, Standard and Advanced Cosmological Investigations. O nome em inglês é legal porque passa mais rápido dos projetos, tá gravando. Não é por isso, obviamente. Ele é um acrônimo também, SACI. Dentro desse grupo de cosmologia existem ramos de projetos de extensão. Esses 3 projetos são os que estão mais bombando aí nas redes, onde vocês podem seguir. Gente, os discentes que me acompanham falam, professor, fala, siga nas redes. Eu falo, siga nas redes. Eu não tenho a menor ideia. Eu não lido com essa parte. Vocês sabem disso muito mais do que eu, mas é importante a gente, de alguma maneira, criar essa ponte científica. Então, sigam-nos nas redes. Cine Ciência é um projeto de extensão onde, a cada mês, a gente passa um filme num ambiente como esse, e uma pessoa especialista fala, depois do filme, sobre a ciência que está ali. A gente está tentando, nesse período, fazer 2 vezes no mês, uma sobre ciência mais dura, física, e outra envolvendo uma interdisciplinariedade, psicologia, biologia. O outro é o Astronomia em 321. É uma ideia onde a gente pega um tema de astronomia e divide em 3 camadas. Cada uma delas vai ser dada por um vídeo de 1 minuto, 10 minutos e 1 hora. Então, o de 1 minuto é um reel, um short, onde é muito mais chamativo, animação, ilustração, para obviamente fazer o seu papel. O de 10 minutos é totalmente dominado pelos discentes, são eles que apresentam os conteúdos, eles se gravam, fazem as lições e tudo mais. E o de 1 hora acaba que um professor faz uma aula, e aí é uma aula graduação, abre a conta com 1 hora, um vídeo mais demorado para isso. Então, um tema dividido em 3 camadas para poder destrinchar, se você preferir, ou adensar algum conhecimento. E o último é o nosso podcast, o Escuta Aqui Ciência. Cada um deles vai ter uma pessoa do grupo associada. Então, no Cine Ciência é a grande Emanuele que está à frente. No Astronomia em 321, atualmente, a gente tem o Matheus e a Eliana à frente. E o Escuta Aqui Ciência, a Juliana Ferrari está à frente dele. Repito, porque me disseram, professor, fala isso, sigam nas redes. Comente, curte, compartilha. Eu acho que é essa a frase. E aí, lá vocês vão ter mais informações, tá bom? Eu vou, de fato, agora acabar por aqui, não só pelo tempo, mas queria saber se fez algum sentido para vocês. Retorno, então, para vocês, agradecendo mais uma vez a professora Gabriela lá atrás, pelo convite, professor Igor chamando, então, especificamente aqui para essa fala, tá bom? Obrigado, até a próxima. Vamos agradecer. Perguntas? Teve uma hora que você estava falando que é comprovada a velocidade do universo. Eu não entendi bem, ou não sei se você falou, eu não peguei, do que isso afeta a Terra e o universo em geral. Perfeito. Não foi entendido porque eu não expliquei. Ficou mal explicado. Ficou mal sempre quando acontece uma coisa desse tipo, é mal explicado, na verdade. Não há possibilidade de explicar isso. Não há possibilidade de não ter um entendimento lógico, é muito mais uma falta de explicação. Tá bom? Eu sei que você perguntou, mas deixa eu esticar um pouquinho mais a resposta para todo mundo falar a mesma coisa. A maneira da gente obter essa velocidade é através de um efeito chamado efeito Doppler, que você já deve ter escutado com o carro do ovo. Não? Só perto de casa?
Na ambulância, pronto, na ambulância. Você vê a ambulância se afastando, a sirene ou se aproximando, e aí você percebe que o som fica mais agudo ou mais grave, dependendo se ele está se afastando ou não. Esse efeito, que a gente vai acabar dando o nome de uma pessoa, mas é um efeito da natureza, esse efeito a gente chama de efeito Doppler. Tá? Então isso que a gente está olhando aqui é exatamente isso, uma mudança para comprimentos de onda maiores. Então na horizontal tem comprimento de onda, isso daqui fluxo, intensidade. Você está falando de onda sonora que você escuta no sinal ou eu para onda? Excelente. Eu comecei falando da onda sonora e agora eu estou falando da onda eletromagnética. Então isso daqui é a luz das galáxias. Cada um desses pontinhos, dessas circunferências, desses círculos, emite uma coisa desse tipo. Aí a gente observa que é isso daqui e compara com o que deveria ser. Então é a onda de luz. Essa é a onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética observada, comparada com a esperada, mostra uma mudança de comprimento de onda ou frequência. Que lá no som seria agudo e grave. Que para esse caso daqui pode ser cor, por exemplo. Pode ser a faixa também, tá? Do espectro eletromagnético. Então a primeira coisa é a gente observa essa velocidade pelo efeito Doppler eletromagnético. Contém uma emoção, eu sei que é muito emocionante. Então, de alguma maneira a gente olha a luz do objeto muito longe e determina a velocidade dele. A observação dessa velocidade vai caracterizar esses objetos. Então, para eu obter essa relação de expansão do universo, eu tenho que falar sobre coisas que brilham, tá? Então, eu não estou tomando, nesse caso daqui, planetas. Eu estou tomando estrelas. Então, aqui eu tenho as variáveis, estrelas variáveis, que estão em alguns lugares próximos do universo, e à medida que eu vou mais longe, as estrelas, corpos autogravitantes que geram luz própria, são mais fracos observacionalmente. Então essa luz mais fraquinha é mais difícil de ser observada. Então tem que ser um evento mais catastrófico. Então é justamente a explosão da fase final de uma estrela, uma supernova, que a gente observa. Então o que a gente está observando aqui são supernovas, nesse gráfico, são supernovas distantes. E aí, para fechar e conectar de maneira objetiva com a tua pergunta, a gente não observa a expansão do universo na escala do nosso sistema. Então, o Sol, tomando ele como referência, tem uma distância até os planetas. Essa distância vai tomar uma gravitação newtoniana ainda, vai seguir uma regra da natureza que a demora que ele é proporcional à distância, quadrado de um cubo do outro, é o semi-eixo maior. Então, essas distâncias vão se manter como são, com algumas pequenas variações. Mercúrio vai rotacionar, Meriette e tudo mais. Mas, em geral, esses sistemas menores são autogravitantes e tem uma barreira de potencial gravitacional, onde não há essa expansão. E aí, última frase, a expansão é dada por elementos muito distantes. Faz sentido? O que mais? Professor, Sim. Você disse que a matéria escura, ela, não sei se foi a palavra que foi utilizada, mas não tem certas propriedades eletromagnéticas. Por que isso? Eu tive professor na UERJ, lá no Maracanã, e menciono porque a gente está aqui, o grande professor Mota, ele falava uma frase para mim que é fundamental. A física, em algum momento, para o porquê e começa o como. Ok? Então, por que a matéria escura não interage eletromagneticamente, eu não vou saber te responder. Porque é um nível de pergunta que, de certa maneira, não vai ser exatamente o escopo do trabalho. Mas eu posso dizer alguns comos, talvez esbarrem no porquê. O que acontece é, quando eu digo não, o nome bonito, né, não interage eletromagneticamente, significa que ele não brilha, não reflete a luz, nem absorve a luz. Nada que seja interagente com a luz ele faz. E repito, essa é a estranheza. Como é que eu posso dizer que aquela coisa está ali se eu não estou vendo aquilo ali acontecer? Aí eu tenho que de novo rogar as evidências observacionais. O que acontece é que a matéria que eu vejo se comporta de uma maneira como se tivesse do lado outro tipo de matéria. Quando eu olho a matéria brilhante, a luz que sai da matéria que brilha, matéria comum usual, quando atravessa uma certa parte do universo, ela se comporta, ela se desvia como se tivesse matéria. Como não? Ela age tendo matéria ali. Eu falo como porque acaba sendo um abuso de linguagem. Como no sentido de como se houvesse, já que eu não vejo. Mas tem, a gente tem evidência observacional de ter uma matéria aqui no meio. E outra também, bem importante, além da formação de estruturas, quando a gente tem colisões de galáxias,
matérias diferentes vão gerar luz ou absorver em faixas diferentes. Isso é bem legal, porque talvez a gente esteja questionando aqui sobre o que é a estrutura da matéria, baseado só na existência dela. Mas como ela interage com a luz, diz algo sobre ela. Exemplo rápido. Nós, seres humanos, estarmos vendo, quem enxerga com os olhos, está enxergando isso daqui de uma cor, que eu vou chamar de azul, diz sobre a propriedade disso daqui. Então, a maneira como a luz interage com a matéria fala sobre a estrutura material. De tal maneira que a gente observa coisas materiais, é bem difícil, a gente tem evidências observacionais de coisas materiais, mas que não interagem eletromagneticamente. Mas, de novo, um porquê vai fugir um pouco, né, de um escopo. Posso fazer só um pequeno comentário? Mas é bacana, porque realmente, porque a gente não sabe, e ponto final. E é óbvio, essa é a grande pergunta, então, vem pra cá, vai. Quem sabe você não é uma pessoa que vai descobrir, né? Isso é ciência, esse é o básico, é o fundamental. É mexendo. Exatamente. Bolsa de C, a gente Como consegue. não tiver bolsa de C, você vai fazer comigo. Bolsa de C, mestrado lá no futuro, agora começou o mestrado na Rural. Mestrado na Rural, uma pós-graduação lá na Rural. E aí C não necessariamente tem que ser com o professor daquela universidade. Você pode fazer uma IC com o professor Rodrigo, ou alguém de outra universidade para fazer IC com a gente aqui da UERJ. Descobrir como que esse objeto não tem identificado. O porquê? O porquê é a grande pergunta da ciência. Mais uma pergunta. Você acha que para descobrir a matéria escura tem a ver também com aquela teoria que estão tentando descobrir os físicos, né? Que é unir a gravitação de Einstein com a quântica? Você acha que... Deixa eu só botar uma vírgula aqui na segunda, porque achar não cabe a mim. Primeiro passo que eu tenho que dar aqui. Então eu não vou te falar o que eu acho, porque a minha opinião é irrelevante. Literalmente, não é algo que a ciência vai carregar. Mas sua pergunta é muito boa sobre quais são possíveis caminhos que a gente pode ter. Então, só estou esquivando o que eu acho e o que não acho. Não tenho essa possibilidade de incluir o meu achismo. O que eu posso te indicar é, necessariamente, na tentativa de associar a gravitação com a mecânica quântica, a gente vai ter que entender melhor sobre o que forma a matéria. Para todos, eu sei que você sabe, mas para todo mundo falar a mesma língua, quando a gente fala unir a gravitação com a mecânica quântica, a gente está falando da seguinte coisa. Eu disse que a gravitação é dada pela teoria da relatividade, ela funciona muito bem numa escala cosmológica, numa escala de bilhões de metros, né? Gigaparsec. Então, quando a gente toma escalas muito grandes, a gravitação funciona muito bem. E eu falei que o universo está se expandindo. Ué, se ele está se expandindo agora, no passado ele era menor, muito pequeno, até que, então, não. Porque existe um tamanho, uma escala de tamanho, onde a gravitação não consegue descrever como funciona a realidade. Hoje em dia, repito, né? Quando eu vim no archive, não tinha, onde tem os artigos científicos, não tinha descrito. De repente eu chego agora na sala, abro e está lá escrito. Mas até antes de eu entrar aqui, não existia uma teoria fundamentada em observações em todas as escalas de como a gravitação funciona em escalas menores que 10 a menos 47 metros. Okay? Escalas de mecânica quântica. Então, a gente não pode dizer hoje em dia, mas isso é tudo. A gente não pode falar hoje em dia como é a gravidade em pequenas escalas. E, portanto, só um parênteses, a gente não pode falar que o universo começou com um ponto. O modelo cosmológico padrão não fala que o universo começou com um ponto. O modelo cosmológico padrão não fala, porque a gente não tem gravitação quântica, ok? Então, só vamos sair daqui todo mundo alinhado quanto a isso. Voltando. Então, analisando uma gravitação quântica, a gente vai ter que explorar o que acontece dentro dessas escalas da mecânica quântica. Deixa eu dar um apontamento, por exemplo. Uma das coisas que compõe o modelo cosmológico padrão, e portanto isso vai associar também sobre como a gente descreve matematicamente a matéria. Eu estou esquivando da palavra bonita, teoria quântica de campos. Então, a maneira matemática que a gente descreve a matéria vai descrever como os elementos da realidade funcionam. Então, como parede, mesa, cadeira, muito menos do que isso, né? Como é que quartos vão funcionar, como é que a luz vai funcionar, como é que elétrons vão funcionar, como é que. Essas partículas que compõem o modelo de partículas, o modelo padrão de partículas, tem regras matemáticas.
Uma dessas regras matemáticas, por exemplo, é como é que funcionam os elétrons. Os elétrons têm uma certa propriedade, que eles têm uma certa simetria matemática, que a gente pode interpretar como se você girar o elétron, ele te responde de uma maneira, bem heurístico por movimento de mão no ar. Não tem nada a ver o elétron no giro, não é isso, tá? Mas seria uma analogia a pensar em como ele gira. Então o modelo padrão de partículas fala como o elétron tem esse tipo de comportamento. A gente pode falar de outras partículas também, tá? Quando a gente analisa algumas dessas partículas e muda a propriedade delas, a gente introduz outras simetrias. E é possível que a matéria escura seja, na verdade, um dos tipos de matéria conhecida com outras propriedades. Uma outra bem famosa também é o neutrino. Neutrino é uma partícula do modelo padrão de partículas que, pelo modelo padrão, tem que ter massa nula. Só que ele não tem. Sou cosmólogo, só para estar gravando. Então, para cosmólogo, existem observações no espaço que indicam que existe uma oscilação de massa. Varia a massa dele. Então, ele não pode ter massa zero. E esse é um grande problema do modelo padrão de partículas, que o modelo padrão de partículas também tem. Falei só do modelo cosmológico, não tem problema, não. O modelo padrão de partículas também tem. Tá? Então, resumindo, a quiralidade de certos campos de matéria podem determinar a natureza da matéria escura. Então, necessariamente, a investigação do que acontece nessas escalas, matéria na escala quântica, pode ser um caminho para achar a natureza da matéria escura. Faz sentido? Mais perguntas, por favor? Estão ótimas, quero mais. Sempre bom, né? Alguém mais uma curiosidade. Que eu lembro que tinha uma época, mas eu acho que faz tempo isso, até eu ia muito nos congressos também, que havia um ensaio, um experimento nacional brasileiro, eu esqueci o nome do professor que era coordenador, não sei se era Helder, é o Helder mesmo? Não sei. Eu não lembro, mas que tinha uma esfera gigantesca, que ficava num sistema muito estabilizado, e a tentativa disso era conseguir melhorar a engenharia dele, era um negócio físico mesmo, era o primeiro dessa parada. Então, assim, eu não fui lá ver, eu lembro das apresentações do projeto. E chegaram os resultados Em São Paulo, né? Em São Paulo. É muito bom, que fala exatamente sobre isso. porque poderia detectar várias outras coisas, mas devido à oscilação ser muito pequena, eu não sei se eles chegaram a essa precisão. Para contextualizar e todo mundo falar a mesma língua, a gente está falando de um experimento onde a gente detecta a passagem de algo, que é a segunda grande estratégia para investigar o que tem dentro. Se eu pegar, não vou fazer isso, mas se eu pegar esse pointer e tacar na parede, ele vai quebrar, não vou fazer isso. Você vai ver o que tem dentro se você arremessar. Aliás, nós seres humanos somos bons nisso. A gente é bom em arremessar coisa. Por isso a gente conseguiu evoluir, inclusive. Por isso a gente conseguiu mandar uma lata para muito longe no espaço. A gente é bom em arremessar coisa. Então uma maneira de investigar o que tem dentro da matéria é arremessar uma matéria na outra. Só que essas coisas em geral são caras. Porque para acelerar num acelerador de partículas, apesar de ter projetos no Brasil, para acelerar muito bem a ponto de você conseguir colidir e gerar os subprodutos, você precisa de muito investimento em ciência. A gente ainda não conseguiu nas escalas mundiais e nem nenhum país individual, né, que os grandes colisores são de consórcios de muitos países, inclusive o Brasil. Uma outra estratégia é essa, que o senhor está levantando. Se passa alguma coisa, essa matéria pode interagir com o detector. E isso vai fazer alguma coisa ali dentro oscilar. E essa oscilação vai falar do que está passando ali dentro. Isso vai trazer algumas limitações. Uma dessas é a faixa de detecção. Então a gente ainda não conseguiu, mas está em desenvolvimento, frango, muito bom. Ainda não conseguiu isso, e um dos grandes problemas que a gente tem quando esse tipo de material é justamente a separação do que está conseguindo ser detectado e o objetivo do que tem que ser detectado com uma sensibilidade muito grande, sem pegar os subprodutos. Só queria último, só para fechar. Você falou muito sobre ciência pura, mas também você falou sobre tecnologia. Aí eu queria que você fizesse um exemplo bem simples, bem sucinto, para os nossos alunos de engenharia, que eles que vão desenvolver as tecnologias que você falou que são necessárias para evoluir no desenvolvimento da ciência. Então, como que tem essa interação entre ciência e tecnologia aplicada? Perfeito. Velcro. O
uma invenção na engenharia aeroespacial. Foi por conta dele que a gente tem isso hoje em dia. Essa é uma primeira, para mim é muito cotidiana, assim, então me parece natural. Quando a gente entende que o desenvolvimento tecnológico envolve muitas coisas, a gente começa a ver muito evidentemente esses subprodutos. Porque não adianta nada, cada um e cada um de nós, a gente ser muito bom fazendo uma coisa específica. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, criar um grupo onde pessoas diferentes fazem parte. E nesse sentido, tecnologia é matadora. Porque ninguém faz nada de uma ponta lá atrás até o final. É necessário sempre um grupo de pessoas atuando nesse sentido. E vão ter alguns subprodutos que vão associar com detecções, inclusive cosmológicas. A radiação de micro-ondas, por exemplo, se eu conseguir passar esse slide, fica mais feliz. Então, uma das coisas que chama muita atenção... Está falando de tecnologia. Analógico, voltando do chão do laptop. Então, uma das coisas é micro-ondas. Não coincidentemente, década de 60 e 70 começa a ter o surgimento disso. Tá? Então, o que a gente tem lá de micro-ondas que esquenta a nossa marmita, já vai chegando ao almoço, né? Que esquenta a nossa marmita associa necessariamente com o desenvolvimento de como funciona a radiação de micro-ondas. Uma outra muito boa também que é interessante para a gente falar disso é como tem um impacto em ciclos do desenvolvimento específico em astronomia. Dentro dessa época também, muito importante, existe um desenvolvimento do raio-x. E isso foi a radioastronomia, foi assim, a grande questão da década de 70. Foi ir para a astronomia era a radioastronomia. A gente vai lembrar, de repente, só aí, o Contato, um filme meio antigo, de repente, pra gente. Mas recomendo, a gente vai passar no Cine Ciência também. Contato mostra isso, escrito por Sagan, vai mostrar como é a detecção, como é a radioastronomia, o desenvolvimento da radioastronomia impactando. A radioastronomia vai envolver também a detecção através de engenharia de telecomunicação, típica da época, tá? E isso vai levar a um desenvolvimento óptico também. Então, nota como, e aí eu faço esse Ouroboros conceitual, nota como quando a gente fala do século XIX, a detecção da evolução do que se observava para a detecção de chapas fotográficas permitiram a observação disso. Então, a interação, a interface, a junção entre astronomia e tecnologia passa por interação entre grupos, qualidade da tecnologia e uma grande esperteza. Eu não vou falar porque não é minha especialidade, não vou falar de grafeno, poderia, nanoestruturas, mas uma esperteza que é participar de eventos desse tipo e saber o que está acontecendo aí na crista da onda, o que está hypando na ciência. Isso é uma grande esperteza que na graduação, ao longo da vida acadêmica, às vezes a gente esquece. Não é porque tem a notícia, eu escrevo lá no ChatGPT, ele me diz o que tem de muito bom na ciência, ele diz para mim. Isso não é verdade, toma cuidado com isso. Então, saber o que está acontecendo em seminários desse tipo garante saber o que é um tipo de tecnologia que está se desenvolvendo. Tem um laboratório, acho que de raio-x, na verdade, um laboratório de detecção na Patagônia, que o Brasil faz parte também. Eu lembro que eu tive contato com um professor que ele era o contratante de empresas brasileiras, lá de São José do Sul, e eles tinham que fazer era uma fazenda de antenas. Só que tem a Piaget, eu não lembro o nome do projeto, mas eram áreas gigantescas. Pierre é o Pierre que o desenvolvimento tecnológico era extremo. Aí ele fala, eu assisti o seminário dele, depois a gente ficou conversando, porque ele viu algumas coisas que ele estava identificando lá, que é a relação de massa e energia, né? Deixa eu pegar esse gancho só. Claro, ótimo. Deixa eu falar desse gancho aí e vou para aí. A gente está falando sobre uma rede de grandes antenas. E aí a gente tem um problema técnico aqui. Porque eu tenho que ter um espaço muito grande, com um tipo de topologia geográfica específico, sem muita interferência da atmosfera. Então eu vou ter lugares como desertos para isso.
E aqui tem uma coisa muito interessante, e eu vou, óbvio, com o máximo de cuidado possível, eu vou mencionar certas estruturas geopolíticas, muito mais para apontar diferenciações científicas, ok? Não quero entrar em nenhum outro mérito. Mas uma possibilidade que a gente tem é essa, colocar muitas antenas. Porque existe uma relação matemática entre a área do prato e a sensibilidade do instrumento. Qual é o problema? A gente consegue fazer isso muito bem. O outro extremo seria fazer um prato gigantesco em uma estrutura que suportasse isso, numa estrutura, de novo, topológica geográfica específica, sem... Então isso é muito difícil, a não ser num caso. E existe um lugar no mundo, que é na China, que é o FAST, que pegou um vulcão e tacou um prato lá dentro. Isso aqui também. Então a China construiu um radiotelescópio, o único que tem na Terra. Repito, aponto do ponto de vista científico a minha frase. Colocou dentro de um vulcão um prato detector de um radiotelescópio e fez exatamente o oposto do que nunca foi possível. Ao invés de várias anteninhas, são gigantescas, mas várias antenas formando uma área, é uma gigante. E repito, matematicamente, esse é um caso legal também para exercício, a gente coloca isso como calcular a sensibilidade do instrumento inversamente à sua área. Então, é uma estrutura. Então, a gente tem que falar disso quando fala desse tipo de estrutura. A participação de países é óbvio envolve financiamento. E nenhum país faz nada sozinho hoje em dia. Existe um consórcio entre o Brasil, e a gente está apontando alguns consórcios. Existe um consórcio entre o Brasil e a Espanha de um telescópio chamado JPAS, ou JPAS em inglês, apesar de ser Brasil e Espanha, mas enfim, tipo SACI, você começa a botar os nomes em inglês para passar o projeto. Então, o JPAS, ele é esse consórcio que vai fazer uma revolução, está fazendo, uma revolução de detecção, porque ele tem uma estrutura da engenharia fascinante. Vou tentar descrever de maneira curta. A ideia é que ele tem as placas detectoras, e ele tem um total de dezenas de placas detectoras, e tem em cada uma um fio de detecção associado àquela placa. E essas coisas se movem. Não sei se os teus cabos de USB do mouse e teclado, sei lá o que, eles assim embolam. Imagina um telescópio com dezenas de cabos que tem que ficar mexendo e que se embolar perto de definição. É de um ponto de vista tecnológico, assim, supra-sumo do conhecimento. Então, esse tipo de coisa envolve não só, de novo, a questão tecnológica, mas o desenvolvimento científico também para conseguir essas detecções. Tá? Então, o JPAS fica no nosso merchan também, de participação do Brasil. Inclusive, nós fazemos parte do grupo. Cara, um merchan consciente. Né? Um merchan consciente. Maravilha. O problema que ele colocava era exatamente isso, no caso tecnológico, que era um desafio para a indústria nacional construir tal equipamento. Aí eles construíam, ele ia lá fazer as medidas ruins. Até foi um desenvolvimento tecnológico industrial na engenharia até se chegar a algo que passou. Até passou e depois começaram a produzir quantidade. Bom, agora a gente sabe que dá para construir em São Paulo e passar pela Dutra, né? Vem na carreta furacão. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então vamos agradecer pela última vez. Muito obrigado.